Olá pessoal, bom dia. Aqui é a professora Araceli. Estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, dia 12 de agosto de 2021. Quero desejar boas-vindas a todos, que vocês consigam tirar bom proveito da nossa aula. E hoje a gente vai fazer a correção da atividade de segunda-feira. Então vamos lá para a nossa correção. Lembrando que essa correção da atividade é falando da figura de linguagem antítese, que eu expliquei lá no vídeo. E tanto antítese como prosopopeia serão as duas figuras de linguagem que a gente vai dar ênfase essa semana. Então vamos lá, gente, na página 86, lá em cima, linguagem do texto. Observe as rimas dessas estrofes, são duas estrofes. Estrofe 1. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Estrofe 2. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora. Por dentro da mata, com tanta coragem, topando as visagens, chamada caipora. Então, vamos lá. Letra A. Analise as rimas da estrofe do trecho 1. Aí a gente vai analisar essa primeira, Que relação de significado é possível estabelecer entre os verbos estudei e sei. Então, a gente vê aí que tanto o verbo estudar, ele implica adquirir um saber, um conhecimento. E, como consequência, ter o domínio de algum conteúdo. No caso, o único conteúdo que ele assimilou foi a assinatura do nome. Então, a resposta seria essa, Que o verbo estudar implica adquirir um saber, um conhecimento e, como consequência, ter o domínio de algum conteúdo. No caso, o único conteúdo que ele assimilou foi a assinatura do nome. B. Ao ler todo o poema, é possível afirmar que o único saber que do eu poético é a assinatura. Aí você vai explicar o seu ponto de vista e essa letra B é uma resposta pessoal. Então, você vai responder o que você acha. C. A que se referem as palavras cobre e pobre nos versos do trecho 1? Então, essas palavras se referem ao poder aquisitivo do pai, do eu poético, revelando a situação de pobreza em que viviam, Cobre dá ideia de dinheiro, não é isso? D. Indique a alternativa que melhor expressa a relação de sentido entre as palavras cobre e pobre nesses versos. Se dá ideia de semelhança, se dá ideia de oposição ou de conformidade. Então, a resposta correta seria oposição. Aí a gente vê aí, o nosso livro traz a definição do que é antítese. A antítese é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras que expressam ideias opostas. Nessa aproximação, os sentidos das duas palavras são enfatizados, produzindo uma oposição no contexto em que são empregadas. Não é possível estabelecer esse contraste se os termos forem empregados isoladamente. Veja, meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, da serra ao sertão. Nesses versos é possível perceber a relação de contraste entre as expressões rico salão e pobre paioça. Trata-se do emprego do recurso estilístico, a que chamamos de antítese. Vocês lembram que isso aqui já foi explicado lá na aula de segunda-feira? De antítese, da ideia de coisas contrárias. As formas assinar e estudar que aparecem no poema correspondem ao registro formais assinar e estudar, respectivamente. O que mudou no registro dessas duas palavras em relação à norma padrão? O que foi que aconteceu aí? Sumiu o R, Tanto de assinar como de estudar, o Rzinho do final foi suprimido, foi tirado. Terceira, as palavras coragem e visagem são escritas convencionalmente, coragem e visagem. No poema,
o que mudou na forma como essas duas palavras foram escritas em relação ao seu registro convencional. Sumiu o M, né? Ó. Coragem ficou coragem. Visagem ficou visage. Então, a resposta que você ia dar é que esse M no final foi suprimido também. Quarta, compare as formas da norma padrão, ou seja, o que diz a regra, né? Como é a escrita correta, com a variante empregada no poema. O registro convencional e o registro usado no poema. Visagem, visage. Coragem, coragem. Estudar, estudar, sem o R. Assinar, assinar, sem o R. Aí lá na página 87 pergunta o seguinte: é possível verificar uma regularidade na escrita das variantes visagem, coragem, estudar e assinar, assim como acontece nas formas convencionais? Sim. Então, a supressão do M e do R nas variantes que mantém como uma regularidade no final das palavras. Letra B. Qual é a importância do uso das duplas visagem, coragem, estudar e estudar para a construção do poema? Então, a importância que tem aí é que essas formas variantes da língua permitem a construção da rima, por causa da regularidade sonora presente nas duplas. Coragem, visagem, estudar e assinar. Então, a nossa aula hoje se encerra por aqui e eu vou deixar a atividade na plataforma. Tem uma atividade para vocês fazerem sobre prosopopeia ou personificação, que também foi explicado no vídeo de segunda-feira, tá bom? Então, até amanhã. Um abraço e que Deus abençoe a todos.